Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo mais uma questão relativamente ao equilíbrio térmico. A questão consiste no seguinte: num calorímetro de capacidade térmica 8 joules por grau centígrado, inicialmente a 10 graus, são colocadas 200 gramas de um líquido de capacidade térmica mássica igual a 4 joules por grau centígrado. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece exatamente aos 50 graus, determina a temperatura inicial do líquido. Bem, nestas questões, vocês, quando vos falam aqui numa situação de equilíbrio térmico, vocês têm que as somas algébricas do calor, quer dizer, o calor ganho com o calor perdido, a soma disso tem que dar zero. Okay? Um ganha, um cede, outro recebe, mas o balanço, né, nada se perde aqui. A soma entre quem dá e quem recebe, quer dizer, vai ter que dar zero. O balanço dá zero. Se eu dou 10, o outro recebe exatamente esses 10. Ou seja, aqui podemos dizer que o calor do calorímetro mais o calor do líquido, né? Vou colocar aqui L, e está a dar sempre zero. Estas equações do equilíbrio térmico partirão sempre desta ideia. Okay? As somas algébricas do calor terão que dar zero no equilíbrio térmico. Obviamente, quem recebe terá aqui um calor positivo, quem dá, né, quem perde, terá aqui um valor negativo, mas a soma do que temos aqui na positivo, se aqui tivessem 20, teriam ali menos 20, okay? Cuja soma desse zero. Bem, visto isto, quer dizer, o calor aqui no calorímetro é simplesmente igual. Quer dizer, aqui entra a capacidade térmica do próprio calorímetro, vezes a variação de temperatura, mais o calor aqui no líquido. Já temos de ter em mente a massa, vezes a capacidade térmica do líquido, vezes então a variação de temperatura, e isto terá que ser igual a zero. Quer dizer, temos que a capacidade térmica aqui do calorímetro é exatamente o 8 joules, né? Temos ali 8 joules por grau. Então teremos 8 vezes, aqui abrimos parênteses, queremos então a temperatura final menos a temperatura inicial. No calorímetro estava inicialmente a 10 graus, isto é a temperatura inicial, e a temperatura do equilíbrio térmico estabelece-se aos 50, então quer dizer, é a final menos a inicial, terei aqui 50 menos 10, mais a massa exatamente do líquido, são 200 gramas, vezes a capacidade térmica mássica do líquido, que são 4 joules por grau, vezes então a variação da temperatura, que é a temperatura final, né? Reparem que a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Sei que a temperatura final é a temperatura do equilíbrio térmico, são 50 graus, menos a temperatura inicial do líquido, que é exatamente aquilo que me estão a pedir nesta questão. Bem, aqui é uma questão de fazerem simplesmente cálculos, nada mais. Isto será então igual a 8 vezes 40. 8 vezes 4 dá 32, 320. Eu terei então aqui 320. Mais 4 vezes 200 é 800. E depois, eu vou fazer isto com calma. Quer dizer, 800 vezes, terei aqui 50 menos a temperatura inicial, igual a zero. Agora vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Isto fica 320. 800 vezes 50, quer dizer, 8 vezes 5 é 40. 800 vezes 50 é 40 mil, mais 40 mil. E depois 800 vezes menos a temperatura inicial, quer dizer, isto vai dar menos 800 temperatura inicial, né? Igual a zero. Agora resolvemos esta equação em ordem à temperatura inicial. Podemos aqui adicionar estes dois valores, 40.000 mais 320 dá 40.320. Podemos passar então para o segundo membro, ficando então negativo. Temos menos 800 vezes 3 a temperatura inicial será igual a menos 40.320. Eu penso que isto vai dar uma diferença muito baixa, mesmo muito baixa. Exato. Agora posso então multiplicar por menos 1 ambos os membros e fica então com os valores positivos. E agora resolvendo aqui em ordem a temperatura inicial, ficará então 40.320 a dividir por 800. 40.320 a dividir por
800, o que me dá exatamente que a temperatura inicial são 50,4 graus. Okay? E esta é então a temperatura inicial do líquido. E fica então resolvida aqui esta quinta questão. Quer dizer, estas questões relativamente ao equilíbrio térmico é vocês aplicarem sempre aqui esta ideia, a soma dos calores, né, do calor ganho com o calor cedido, é sempre igual a zero. É uma questão de aplicarem as fórmulas e depois tirarem aquilo que vos estão a questionar. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.